né, com o apoio do nosso amigo Gadbem aqui, que é o parceiro nosso da administração. Ele entende bem de contabilidade pública, de direito. Agora ele está apanhando o dia a dia com nós lá, né? Então, ele é um cara muito profissional, contribui muito com a gente lá. Então, dando início à nossa explanação de audiência, como nós falamos na nossa primeira às 13 horas, nós comentamos sobre o plano plurianual, né? Que é um projeto de 4 anos. Agora, relacionado a isso, estamos comentando agora da nossa lei diretriz. Esse projeto, essa lei, ela é anualmente apresentada aqui nessa casa, aprovado e aprovado. Apresentamos aí a lei orçamentária anual. Essa é em 30 de dezembro. Existe também a audiência, amplamente discutida e posteriormente aprovado nessa casa. Nós começamos da seguinte maneira, né? Nós temos aqui deixa eu ver se está funcionando aqui, eu acho que agora vai. Aí, foi. O tema LDO, não é? E nós começamos da seguinte maneira, o significado, que seria uma lei diretriz? É uma lei elaborada anualmente, e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ou seja, antes de se aprovar um orçamento, existe uma lei que dá a direção para que se faça o orçamento. E essa lei seria a nossa lei de diretrizes orçamentárias, né? Ela orienta a elaboração do orçamento, como nós já falamos aqui, baseando-se no que foi estabelecido no PPA, que nós conversamos com os senhores aí às 13 horas. Ou seja, né, resumidamente, é um elo entre os dois instrumentos de planejamento. PPA, a LDO no meio e a LOA até o final de setembro. Né? Nós temos aqui instrumento de planejamento. Então, assim, a gente cita os instrumentos de planejamento, que é o ponto basilar para uma boa administração e obrigações legais também. Então, o PPA, né, que é a lei maior do planejamento, nós já discutimos ela aqui às 13 horas, que ela planeja programas e ações para os 4 anos, e o PPA em vigência, 22 a 25. O que está sendo analisado nessa casa é para 26 a 29. A lei de diretrizes orçamentárias, que é a que nós vamos apresentar aqui agora, existe sobre ela um planejamento fiscal, a priorização de programas e ações e a orientação, como a gente já disse, para a elaboração da LOA. E, finalmente, no final do exercício, a propriamente dita lei orçamentária anual, que é aquela lei que discute todas as ações e projetos do município. E, dentro do quadro azul, evidentemente, como nós já falamos, é obrigatório uma sintonia, ou seja, uma compatibilidade entre elas, né? Os instrumentos de planejamento. Todos esses processos de planejamento, execução das leis, são sujeitos à Lei Complementar 101. Haja vista a audiência que nós estamos fazendo, né? É uma obrigação da Lei Complementar que nos coloca aqui para discutir esse projeto muito importante para a cidade, né? Determina os objetivos e gastos públicos que sejam previstos na PPA, na LOA e na LDO. Dessa forma, podem ser fiscalizados pela população e pelo Poder Legislativo. Na realidade, aqui podem e devem, né, ser analisados pelo Poder Legislativo, porque a aprovação depende dessa Casa Legislativa, né? Para a gente ter uma síntese aqui, o ciclo orçamentário, né? O PPA, LOA, LDO, sendo aprovado todos esses três. A execução orçamentária, o acompanhamento, o dia a dia, que nós verificamos, a avaliação e controle. Ou seja, os poderes executivo e legislativo estão em sintonia com esse ciclo aqui, né? É um envolvimento de todos os poderes para que se tenha êxito nesse ciclo orçamentário, tanto executivo quanto legislativo, né? Então aqui é só uma ilustração, né? Que é o peso, né? A LDO e o orçamento, eles vivem juntos durante todo o exercício. E o PPA, evidentemente, como a primeira vertente orçamentária, né? Qual é a regulação obrigatória da LDO? Metas e prioridades para a ação do Poder Executivo, critérios para elaboração da lei orçamentária anual, definindo proporcionalidades e critérios para a aplicação dos recursos, possíveis alterações a serem aplicadas na política de tributos e critérios para alterações da política de pessoal. Em seguida, nós temos aqui também critérios para o contingenciamento do orçamento, né? Isso é uma obrigação de quando o município está com seus recursos abaixo da despesa, por obrigação legal e pelo princípio do equilíbrio econômico-financeiro, existe o critério de contingenciamento do orçamento, né? Controle de regras, auxílio financeiro a instituições privadas, quando cabível e viável, né?
critérios para início de novos projetos, né? Todo projeto tem que ser iniciado, precisa constar da lei diretriz, critérios e programação financeira mensal e percentual da receita corrente líquida a ser retido na peça orçamentária, como reserva de contingência, ou seja, utilizados para passivos contingentes. Ok? Qual a importância da LDO? É fundamental para conectar os objetivos às possibilidades aproximantes da realidade, ou seja, é uma peça de extrema importância para que o orçamento seja executado da melhor maneira possível. Quando aplicado corretamente, a lei diretriz garante o andamento dos projetos indispensáveis para oferecer uma vida digna à população, além de evitar o endividamento desnecessário dos municípios. Nós temos algumas metas que abrangem a lei diretriz. Nós temos aqui as metas fiscais, né? Que é a forma mais clara para o planejamento de receita e despesas, né? Existem relatórios que você visualiza e você faz a programação e a projeção de metas fiscais. Ela te auxilia muito no planejamento da receita e despesas, né? A sua ação é voltada para a gestão fiscal, né? É uma obrigação da lei de responsabilidade fiscal também, executada de forma transparente, prevendo riscos fiscais. Ou seja, você tem condição de prever aquilo que o município eventualmente possa sofrer de riscos fiscais, né? Corrige desvios que põem em risco o equilíbrio das contas, impondo limites e condições que tangem a Seguridade Social, entre outros. O objetivo: controlar os gastos da gestão pública, promovendo a economia de recursos e a redução de desperdício, né? Em busca do equilíbrio fiscal e da administração eficiente. A meta fiscal limita valores e dá diretrizes para o gasto prioritário e para a eficiência. Ok? Então, é aquilo que nós comentamos aí no início, na nossa primeira explanação. Nosso orçamento para o ano que vem, eventualmente, deve ser menor que desse ano, até para a gente não ter nenhum problema de risco fiscal. Nós aqui apresentamos nesse quadro uma projeção consolidada das receitas, ou seja, município, legislativo, né? Município com a administração direta e as autarquias sua administração indireta, né? Os valores, eles são consecutivamente como os do PPA, né? Então, vocês verificam o quê? É aquela mesma circunstância. 2025, nós temos um valor orçado para 1.622 e estamos projetando para 26 um valor menor de 1.404, como aquilo que nós comentamos, né? Algumas receitas que não estão sendo contempladas, a gente achou que, para uma maneira mais equilibrada, a gente reduziu algumas receitas, uma projeção de receitas para que tenha assim, um equilíbrio orçamentário melhor. E, sucessivamente, 27, 28, 29, aplicação de crescimentos inflacionários, evidentemente que, como são projeções, são valores que podem ser alterados, né? Mas de uma maneira que a gente tenha um fluxo financeiro mais seguro. As nossas despesas, evidentemente, pelo princípio do equilíbrio econômico, né, que a gente tinha comentado, tem que acompanhar as despesas, as receitas, né? Então, não existe orçamento que apresente uma despesa maior que a receita, né? Isso é até, dentro da contabilidade, as partidas dobradas não batem, né? Débito tem que ser igual ao crédito. Dessa forma, as despesas aqui, elas se mantêm distribuída dentro das propostas da lei diretriz, em cima daquelas receitas que foram projetadas, ok? E a reserva de contingência, por obrigação da lei de responsabilidade fiscal, nós temos que reter 1,18% da receita corrente líquida para passivos contingentes. O que seria isso, passivos contingentes? Calamidades, contratempos, né? Na época até da própria pandemia, isso poderia ser utilizado, né? Então, sim, são passivos não previstos dentro de um município. Então, a lei nos obriga a reter 1,18% dessas questões, desse valor, para esse tipo de eventualidade. Dessa forma, nós colocamos aqui umas diretrizes para o exercício de 26, são ações e metas, né? Então, a gente costuma colocar aqui ações e metas, como o documento está apresentado nessa casa, vai ser discutida pelo Legislativo, vai ser amplamente discutida, com sugestões, anulações, enfim, acréscimos. Isso faz parte, né, da política do bom relacionamento executivo-legislativo, né? O que o Legislativo propõe, o Executivo, por obrigação, tem que analisar.
Então, nós colocamos aqui alguns quesitos, né? A gente pode perceber que a lei de diretrizes é uma lei que ela é bem mais resumida de que a lei orçamentária, né? Na lei orçamentária, todas essas prioridades e metas vão estar distribuídas em dotações orçamentárias, ou seja, tudo aquilo que se propõe agora, quando vier o orçamento, vai ser totalmente distribuída nas dotações orçamentárias e receitas. Enfim, a peça orçamentária é muito mais extensa e não menos importante também, né? Então, na administração, existem essas prioridades e metas que a administração entendem ser de necessidade do município para 26. Bom, investir na criação e manutenção no arquivo público municipal e sua digitalização, isso realmente é uma coisa que precisa mesmo, porque hoje tudo se caminha para a digitalização, né? E os arquivos da prefeitura são muitos, né? Não é um projeto barato, é muito caro, mas vale a pena, né? Seria um investimento, né, doutor? Então, dessa forma, é uma prioridade e meta que a administração municipal, na questão da administração, teria que fazer, né? Implantar sistema de gerenciamento de materiais, visando maior agilidade no atendimento das requisições de materiais e serviços, redução de custos nas compras, né? E contratações do município, adequação do armazenamento e distribuição de materiais sob estrito cumprimento das determinações legais, né? Ou seja, equacionar melhor a parte de material, evita desperdício, evita consumo, evita uma compra de um material de inferior qualidade, e tudo isso, quem ganha é a própria administração, utilizando material de qualidade, e não tem desperdício do recurso público, né? Fomentar a criação de mecanismos de gestão, agentes de desenvolvimento, forças-tarefas, comitês, termos de colaboração e congêneres, para articulação entre setores, com foco no desenvolvimento integrado do município ou em área específica de interesse público, tá? Nós gostaríamos de comentar também que, no mesmo molde do PPA, a gente também trabalha com a LDO e com a LOA da mesma forma, ou seja, todas as secretarias são envolvidas em apresentar os seus projetos e, sendo aprovado pelo prefeito, com os recursos compatíveis, eles vão ser realizados. Na saúde, fortalecer as ações de promoção da saúde no SUS municipal, aprimorar mecanismos de planejamento e gestão participativa da Secretaria de Saúde, buscando eficiência e eficácia dos serviços do sistema de saúde, construir novas unidades de saúde conforme a necessidade de expansão da rede de atenção à saúde do município e captação de recursos. Evidentemente que dentro dessas ações e metas, que ela é mais resumida, abre-se um leque de muita coisa que pode se fazer, né? A LDO, ela não te dá a obrigatoriedade de você colocar todas as ações e projetos dentro da peça de análise. Ela te dá a direção para você fazer. Aí, quando vier a peça orçamentária, o vereador Tiago Marco conhece bem essa parte de orçamento, ele é um estudioso dessa parte, existe aí dentro do orçamento toda a dotação. Então, tudo aquilo que a LDO te direciona a fazer, no orçamento ela vai te dar o amplo conhecimento daquela situação, né? Na educação tem algumas vertentes aqui. Coordenar e monitorar a distribuição de alimentação escolar e garantir a alimentação saudável e adequada, com uso de alimentos variados e seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo com a melhoria do rendimento escolar e para o crescimento e desenvolvimento dos estudantes, em conformidade com a faixa etária e seu estado de saúde, respeitadas inclusive as necessidades que precisam de atenção básica. Manter atendimento ao ensino especial por meio de centros municipais de atendimento educacional especializado, principalmente com o trabalho das salas de recursos multifuncionais, existentes nas escolas, meta 4 do Plano Nacional de Educação. Formação continuada para os professores e profissionais de atendimento especializado conforme a política 5 do Plano Decenal Municipal de Educação. Bom, nas prioridades da esporte e lazer, ampliar a capacidade de atendimento do projeto esportivo, garantindo atividade esportiva e de lazer para todas as faixas etárias da população, incluindo a terceira idade e pessoas com deficiência. Pedir licença, professores, que eu estou lendo aqui, mas é porque, como está bem dissertativo, então a leitura que a gente faz é fácil de entender, né? Então eu estou lendo aqui exatamente porque quando a gente pediu para fazer a apresentação, seria bem dissertativa mesmo, como se fosse uma conversa entre a gente da mesa e os vereadores, tá?
Então, esporte e lazer. Criar e realizar, estimular e abrir espaço para a prática esportiva de competições e de lazer, através de políticas públicas próprias, incentivando a promoção de eventos em todos os segmentos e para todos os gêneros, priorizando o atendimento ao idoso. Nas áreas urbanas, aumentar a fiscalização sobre os imóveis tombados e inventariados do município, evitando descaracterizações de intervenções não autorizadas e demolições. Celebrar convênios com o Estado e com a União visando a melhoria e desenvolvimento urbano do município. Mapear e geoprocessar a informação necessária para a gestão pública integrada ao planejamento urbano do município. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando, a gente está tentando contratar uma empresa que nos ajude no geoprocessamento. Já estamos estudando uma empresa, já estamos tendo visitas de empresas especializadas, para a gente, então, logo ter todas as informações, abrir um edital para contratar. A nossa planta genérica, a nossa base, ela é bem desatualizada. E com essa empresa especializada, a gente consegue corrigir muitas imperfeições na nossa área, sem precisar mexer em nenhum tipo de base de cálculo de imposto. É só corrigir aquilo que realmente tem que se corrigir. Isso é uma obrigação do município. Na questão habitação, identificar e buscar recursos para atendimento às famílias que não se enquadram nos mínimos exigidos pelos programas de desenvolvimento ou que apresentem condições específicas, tais como propriedade da área e incapacidade financeira para a construção ou recuperação da moradia em áreas de risco ou não. Promover e articular trabalho social nos projetos de habitação com as demais políticas públicas, conselhos setoriais, associações e demais instâncias de caráter participativo. Saneamento. Próximo. Ajustes, adaptações e substituições dos reservatórios, elevatórios, mananciais, captações, estações de tratamento e rede de água que compõem o sistema de distribuição de água. Projetos de combate às perdas de água, recuperação, preservação e promoção em conjunto com a Secretaria de Planejamento, e a gestão integrada de subbacias e bacias hidrográficas existentes na área do município. Na questão do meio ambiente, elaborar e instituir Código Ambiental do município, consolidando normas e diretrizes atualizadas que promovam a gestão ambiental sustentável e integrada. Inclusive, isso iria nos ajudar muito na fiscalização das áreas. Estabelecer a criação da divisão de educação ambiental, desmembrando da atual divisão de fiscalização de saneamento, visando garantir a sua autonomia e mais foco nas ações e programas de conscientização ambiental. Transporte e trânsito. Manter e ampliar dispositivos eletrônicos de controle de velocidade e avanço semafórico. Elaborar projeto básico de vias estruturais em consonância com o plano de mobilidade, priorizando a ampliação de integração física da cidade. Desenvolver ações de fiscalização e monitoramento das diversas concessões de transporte, visando a qualidade e a segurança para os usuários. Segurança alimentar. Ampliar as condições de acesso à alimentação adequada e saudável às famílias, indivíduos e grupos populacionais específicos que enfrentem situações emergenciais. Executar a política municipal de segurança alimentar e nutricional, que articula as ações promotoras de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas pelas diversas políticas públicas nas esferas governamental e não governamental. Assistência social. Utilizar o CAD único, para a elaboração de análises que subsidiem o planejamento e a gestão de serviços. Alguns dos projetos que estão aqui já foram apresentados anteriormente, mas como é sequência das coisas que estão sendo feitas, a gente precisa colocar sempre que for necessário. Realizar busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade, incluídas ou não incluídas no CAD único, e suas atualizações. Manter e ampliar o número de grupos de usuários no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para diversas faixas etárias e suas demandas. Desenvolvimento econômico. Dar continuidade em parceria com a Secretaria Municipal de Projetos de Obras, a implantação da infraestrutura com melhoria no Distrito do Céu, permitindo sua ocupação. Dar continuidade em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento aos licenciamentos necessários para a instalação de novas empresas, tanto no Distrito do Céu quanto em outras regiões, conforme o plano diretor municipal. Bom, as empresas estão vindo aí, a gente está vendo anunciar algumas que estão chegando aí, e Deus abençoe que venham mais para o nosso município, para nos ajudar na nossa economia. Desenvolvimento rural. Potencializar feiras livres, abrir novas oportunidades de renda, principalmente a produtores e agricultores familiares. Promover o alargamento da pavimentação de estradas rurais, fortalecer a cidade como sendo a protagonista na produção de região vulcânica. No turismo, realizar estudos através de parcerias acerca da qualidade das águas termais sulfurosas
e suas fontes existentes no município, no sentido de manter e garantir a finalidade terapêutica, bem como melhorar os mecanismos de captação e utilização dessas águas nas suas fontes e balneários. Sensibilizar a comunidade quanto à importância sociocultural, ambiental e econômica da atividade turística para o município, bem como da necessidade de preservação do patrimônio natural e cultural, por meio de projetos de educação para o turismo e educação patrimonial. Desenvolver, produzir e divulgar materiais gráficos e digitais voltando à promoção turística do município. Isso daí é como naquela audiência nossa anterior, o vereador Neno perguntou com relação à publicidade, né, que o valor estava pequenininho e tal. Quer dizer, o valor pode estar até pequeno, pode ser alterado, mas ele está aqui, né? Na lei de diretriz ele contém e no PPA. Então, a parte da intenção de se fazer existe. Agora, se vai aumentar o valor ou não, isso aí, acredito que no decorrer da execução do orçamento pode ser muito bem ajustado, né? O importante é ela ter o projeto e você ter a direção que você vai fazer no orçamento, que tem acontecido aqui na lei de diretriz. Segurança pública. Pautar a agenda da cultura em Poços de Caldas como programa... desculpa, gente. Peraí, acho que eu pulei. Não, tá certo? Segurança pública. Peraí. Tá aqui, desculpa. Manter a ampliação do atendimento à Guarda Municipal, fortalecimento de instituição com a instalação de câmaras de monitoramento nas praças centrais e nos patrimônios públicos, obedecidos os critérios da administração pública municipal. Implementar programa de capacitação e treinamento permanente, visando fortalecer a atuação preventiva e extensiva da Guarda, provendo os profissionais da Guarda Municipal de equipamentos de proteção individual, tais como coletes à prova de balas e outros, bem como de armas não letais. Bom, isso aqui ainda vai acabar mudando, porque a Guarda já vai ser armada, né? Então, já não são armas não letais, né? Defesa Civil. Fomentar o funcionamento da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, ajustando-a ao Sistema Nacional e Estadual. Promover a criação de núcleos comunitários da região leste, oeste e sul, bem como na zona rural, como entes de resposta em casos de desastres naturais. Manter e ampliar o sistema de monitoramento da bacia hidrográfica e áreas inundáveis. Implementar ações do Plano Municipal de redução de riscos e contingenciamento. Eu acho que eu pulei uma aqui. Eu acho que aqui. Essa eu não tinha falado. Tributos e finanças, pô, justa a minha, mas é a principal, pô. Cultura. Pautar a agenda da cultura em Poços de Caldas com programas estratégicos, né, em conformidade com as dimensões simbólica, cidadã e econômica, e de forma a contemplar ações correspondentes aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Promover a valorização dos agentes culturais, artistas e instituições culturais, por meio da formação e de capacitação, do reconhecimento e do apoio para a difusão de seus produtos. Promover o acesso da população a programações culturais, bem como a agenda dos mirantes e outros espaços. Tributo e finanças. Dar continuidade ao aperfeiçoamento da administração de tributos municipais, com vista ao incremento das receitas próprias, do acompanhamento de repasses constitucionais e adoção das medidas para o seu aumento. Eu não sei se os senhores viram, não sei se os senhores acompanham o Diário Oficial nosso, foi criado um grupo, nosso pessoal da gestão financeira, e essa ideia eu até liguei para ele, pedi licença, ele gostou bastante, ficou muito satisfeito. Eu peguei uma ideia do Edalmo, que foi secretário do Heloísio na época. Nós criamos um grupo de funcionários, de servidores, para trabalhar no incremento de receita, sugestões, ideias, né? Então, tem um grupo de 10, 12 servidores, que a gente deu um prazo para eles. Tivemos a visita já do Edgar, da Receita, com algumas ideias. Então, a gente já vai fazer um menu, né, um relatório mesmo, um checklist para o prefeito, para a gente falar, nós temos essa sugestão aqui, que seria muito bem-vinda para a gente ter um aumento de receita, né? Algumas ideias que o pessoal está trabalhando, eu acho que vai ser muito importante, né? Como foi na época do Luiz também. Avançar na política de cobrança administrativa da dívida ativa, com o protesto em cartório da certidão da dívida ativa. Bom, hoje, nós sabemos que qualquer débito do município, já no ano seguinte, já é inscrito em dívida ativa e, posteriormente, inscrição em cartório. Então, as pessoas que têm esses problemas, muito rapidamente, já recebem uma carta em casa, dizendo que está inscrito em dívida ativa, que você tem 30 dias para tomar as providências, depois disso, aquelas, né, cartório, Serasa, enfim, né? Uma das coisas que a gente apresentou ao Refis, que no meu modo de pensar vai ser muito bom para todas as partes, né?
Enfim, com relação à arrecadação, já é mais difícil do que você cortar a despesa. No termo mais prático, né? A receita você tem que se programar, você tem que projetar para ver se você tem êxito e você tem que ter muita força de vontade para atender. A despesa você tem que ter a ousadia do desgaste e pode cortar a qualquer momento. Mas tem que ser muito bem analisado para você não cortar coisas essenciais e gastos condicionais. Então, enfim, meios de equilíbrio existe, né? São só as condições que têm o favorecimento ou não para a administração. Então, dessa forma, né, nós colocamos aqui as ações e metas do município, os valores de receita e despesas de projeção para o ano que vem são as mesmas do PPA, né? Volto a repetir, o orçamento deve ter uma redução, né? A partir do momento que o orçamento chegar nessa casa, vai ter um valor de redução e, pegando a linha de raciocínio do vereador Tiago Mafra, que se demorou a fazer, então agora que faça, né? Vamos fazer aí uma redução do orçamento para ter uma questão mais pé no chão, se for o caso, né? E assim, é uma questão de, no primeiro momento, dar um certo impacto mesmo, né? Mas se a receita aumentar, pô, maravilhoso, vai ser revertido para a população e vai ser considerado como excesso de arrecadação. Seria uma boa base de cálculo para um próximo orçamento, né? Então, dessa forma, a gente apresenta aos senhores o nosso relatório de diretrizes, né? A gente fica à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento e eu gostaria de agradecer a oportunidade da fala, né? Estamos aqui atendendo mais uma legislação e ficamos à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Primeiramente, vereador Flavinho, fica à vontade. Senhor presidente, cumprimentando novamente, né, os amigos aqui que hoje passaram o dia na casa para a gente falar de finanças, sempre importante. Alexandre, a gente sabe que é bem genérico e a gente sabe que diante dessas ações apontadas, isso pode ter desdobramentos 1000, né? Mas uma das coisas que a gente tem percebido e faltou, não sei, acho que dessa casa não, mas talvez faltou uma observação grande na legislação produzida por essa casa. Ao longo da última legislatura e nesse começo também, muitas leis foram aprovadas nessa casa com o objetivo de ações, né, na saúde, no turismo, na cultura, e a gente percebeu que isso não foi. Primeiro que não estava sendo cumprido, né? As leis não estavam sendo cumpridas até pelo menos 31 de dezembro. E isso não foi previsto também. Não sei se desconhecimento do secretário da pasta, da legislação, mas é preciso, Vinícius, que seja feita também uma divulgação para todos os servidores, para todos os secretários, dessas leis produzidas. Eu uso como exemplo algumas leis que saíram do nosso gabinete. Teste oftalmológico para crianças, até a retinoblastoma, que era aquele caso da filha do Tiago Life. Nós fizemos uma lei aqui que faz o acompanhamento dessa criança até os 2 anos. Depois tem lei dessa casa que foi produzida por outro vereador de fazer o acompanhamento oftalmológico durante a primeira infância, e aí vai. Isso não foi previsto enquanto ação. Pode estar desmembrado? Pode estar embutido para depois desmembrar? Pode estar. Mas seria importante falar, nós temos exames que foram aprovados por essa casa, que também viraram lei. Tudo que eu estou falando foi sancionado pelo prefeito. Então, ele teve o tempo de observar isso. E isso não foi incluído. Então, eu sei que já está na casa, eu espero que vocês entendam, talvez eu vá fazer algumas emendas nesse sentido, para constar, porque, por ser lei, é obrigatório fazer. E a falta de previsão, ela, depois que for aprovado isso aqui, vai acontecer igualzinho aconteceu nos últimos anos. Aprova-se a lei e, efetivamente, a população não tem acesso a esse benefício. Então, agradeço mais uma vez, mas de antemão, eu vou fazer as emendas e, se for preciso, a gente pode conversar junto até para poder ajustar dentro das possibilidades e da competência de cada poder. Tá bom? Obrigado. Vereador Paulista. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o Alexandre, né, o Vinícius, esses amigos secretários aí que fazem excelente trabalho, o Zé Leite,
o vereador Sansão, que está presente na mesa, e os demais vereadores aqui. Eu não tive a oportunidade de participar na íntegra, né, da lei do plano plurianual, mas quero só concordar aqui com o meu amigo Flavinho, vereador atuante, em relação à importância, né, que as leis elas sejam executadas. Doutor Vinícius, a gente teve no ano passado, né, o senhor que está vindo agora, né, na legislatura passada, melhor dizendo, diversos questionamentos em relação a essa questão, que é importantíssima. O vereador tem um trabalho, né, juntamente com seus assessores, importante de colher as informações, principalmente da população. A gente debruça aqui com a prioridade de atendimento através da lei, e muitas delas, né, falada aqui pelo vereador Flavinho, também eu de alguma forma, eu fortaleço essa fala dele, no sentido da gente poder, quem sabe, melhorar nesse sentido, né, Alexandre? E tem muitas coisas que não tem nem muito a ver com a Secretaria da Fazenda, mas vocês são representantes do Executivo aqui presente e tem, assim, da nossa parte, a maior atenção e respeito. Então, fica aqui também só para fortalecer, de alguma forma, a fala do vereador Flávio. Obrigado. Vereador, na realidade, ela tá e não está, né? Porque, assim, o projeto não é ligado diretamente à Secretaria de Gestão Financeira, mas o dinheiro a gente tem que providenciar, né, Flavinho? Então, assim, tecnicamente, no dia a dia, né, ela não está ligada, mas todo dia eu recebo uma lembrança lá de toda a secretaria, aí eu sei que está ligada. Entendeu, Paulito? Então, dessa forma, é assim, entendeu? Ela não está ligada na parte do dia a dia, mas da parte de execução, mas na parte financeira está ligada todo dia. Tá bom? Muito obrigado, vereador Paulista. Vereador Neno? Não? Vereador Mafra? No quadro de receitas consolidadas, ele está constando, secretário, são todas, a prefeitura, as autarquias e todos. E ali as receitas, no caso a receita corrente líquida, ela não consta as receitas vinculadas, é isso mesmo? Todas as receitas, inclusive as vinculadas, todas. Mas na receita corrente líquida, não? Não, corrente líquida não. Aí ela a corrente líquida, vereador, o que exclui dela? Transferência de convênio, alguns casos. E a receita, a dedução de Fundeb, que as são contas as de tudo. vinculadas, né? Exatamente. A receita corrente vinculada. Essa não entra na receita corrente líquida, as demais entram. Aqui no quadro que foi enviado de memória de cálculo, consta para 25, com despesa de pessoal e encargos, 564 milhões para 25 como orçado. E aí, para 26 em diante, já na casa de 480. Isso se deve a esse rearranjo a partir de agora para corrigir esse orçamento inflado, ou existe algum plano de redução de pessoal ou coisa similar? Na realidade, é mais um rearranjo mesmo, porque assim, a nossa folha, como nós projetamos o crescimento em cima da receita e jogamos na despesa, seria um crescimento tão grande quanto a receita, né? A nossa folha hoje é em torno de 300, 400 milhões ano, né? Então, se a gente fizer uma projeção em 2026, ela vai se enquadrar. Então, a redução da folha não é que vai demitir, né? Não vai. Só que o município tem realmente uma intenção de fazer um PDV, né? Um projeto nosso, só que é muito caro, né? Não é barato. Então, caso isso venha acontecer, vereador, isso nem estaria previsto para o ano que vem. Se for acontecer, melhor, tá? Mas a folha, a redução dela é pura e simplesmente orçamentária. Não é financeira e nem redução de servidores. Tá. E um outro elemento que eu notei aqui, o senhor citou a questão das ações e o descritivo de metas, né, e ainda que a gente saiba que a lei orçamentária posteriormente vá detalhar isso de forma mais esmiuçada, eu sinto falta aqui, por exemplo, a título de diretriz mesmo geral do município para alguns setores. Então, quando a gente pega a saúde, que passa os últimos 10 anos praticamente sofrendo processos de terceirização e, de repente, nós estamos ainda substituindo um convênio emergencial por outro e não tem sequer uma menção aqui sobre uma tentativa de remunicipalização do máximo possível de serviços de saúde para que a gente não fique refém de serviços ou de convênios como que a gente vem sofrendo nos últimos anos, sendo obrigado a
a se submeter a esse tipo de contratação para não parar o processo de saúde. No âmbito da educação, por exemplo, fala sobre distribuição de alimentação e ensino especial, e o prefeito passou o processo eleitoral falando sobre as dificuldades da educação, e sequer nas diretrizes aqui orçamentárias para a educação, ele não cita educação básica. Não fala sobre educação infantil, que é um dos principais temas de reclamação das famílias, ausência de vaga, melhora da qualidade, seja da infraestrutura, seja do aspecto metodológico. No âmbito da reordenação urbana, não fala sobre macrodrenagem, não fala sobre readequação de plano diretor. Nós temos recebido aqui nessa casa muitas reclamações sobre a forma atabalhoada como foi feita a revisão do plano diretor, e também não se cita aqui. No aspecto habitacional, não fala sobre o plano habitacional municipal como diretriz geral. Então, assim, ainda que haja a possibilidade de um desmembramento posterior dentro dessas políticas que aparecem aqui, mesmo como diretrizes mais gerais, elas parecem que são ausentes aqui. No transporte público, nós estamos há 5 meses, entrando no 5º mês, aguardando um posicionamento sobre uma situação para o transporte público coletivo, seja na busca, nós fazemos uma defesa de uma liberação geral do transporte coletivo, mas nós sabemos que talvez, num primeiro momento, a saída fosse subsidiar uma parte do transporte coletivo, mas isso sequer é citado aqui. Então, me parece que, ainda que a título de diretrizes gerais, falta temas centrais aqui que deveriam estar listados para que pudesse posteriormente se desdobrar em metas e ações mais específicas na lei que concerne depois a isso. Mas eram essas as perguntas e considerações. Obrigado. Bom, vereador, é importante o seu comentário, porque muitas das vezes, né, talvez dentro de um cômputo, de uma observação, de uma ação, meta esteja ali centralizado, interessante realmente você ter aquela segurança no que você vai analisar, né? Mas o mais importante disso é exatamente essa conversa que nós estamos tendo, né? A audiência justamente é para isso. Então, os vereadores têm totais condições de fazer as suas emendas, né? E essas emendas é oportunidade, porque os vereadores, eles têm o anseio da população na sua função, né? Então, através disso, os vereadores têm muito mais condições, e o executivo também, claro, né, de analisar o que a população precisa. Nesse caso, vereador, é importante o que você disse, né? A gente até procurar melhorar numa próxima, né, que a gente realmente tem feito algumas coisas mais resumidas, mas em alguns casos é importante mesmo. Tua fala é muito providencial. E, nesse momento de análise, né, são as proposituras dos vereadores que fazem acontecer o projeto da maneira mais ampla. Então, as emendas totalmente. Até entendo que a posição do senhor aqui, numa exposição do ponto de vista de dados, ela não compete até fazer um detalhamento de elementos específicos de cada área, né? Aí vejo que é mais uma falha setorial mesmo das pastas que deveriam se atentar para temas que estão batendo a porta, que se mostram urgentes para o município todo dia, e de repente, quando se faz um compilado das metas e ações mais gerais que devem guiar as ações do município, você vê a ausência de citações de temas que são extremamente importantes para o município. Então, nem entendo como uma falha do ponto de vista de exposição da sua parte, mas talvez um problema de ausência de planejamento estratégico de cada uma das pastas mesmo, o que pode denotar, inclusive, uma falta de planejamento do próprio Poder Executivo como um todo, né? Sim. É uma circunstância que pode muito bem ser corrigida e reavaliada, né? Então, as audiências públicas são boas para isso, né? A gente pode corrigir muitas distorções que o Executivo não vê, né? E numa audiência muito importante dessa, a casa deveria estar cheia, né? Isso aí até o vereador Tiago Braz comentou com a gente nas últimas que tem, porque essas audiências, pelo fato de se tratar de números, são muito cansativos, a pessoa não se interessa. Mas é uma das mais importantes, né? Porque os números que aqui a gente apresenta é que vai nortear toda a ação do município, né? Mas, enfim, eu levo muito em consideração as suas observações, viu, vereador? Agradeço, secretário. Eu acho até, inclusive, que nós temos que caminhar no sentido de buscar meios de popularizar a discussão do orçamento.
numa lógica de orçamento participativo mesmo, porque as pessoas têm que entender que a materialização dos dados orçamentários, elas são a previsão da execução prática a posteriori. Então, se você precisa executar qualquer política que seja, ela tem que ter previsão anterior. E a gente precisa tentar sair dessa dinâmica onde a gente tem aqui 30, 40 anexos, que muitas vezes são repetitivos, referente a dotações, a ações mais gerais, e de termos que as pessoas muitas vezes não conhecem, para tentar popularizar isso, para a pessoa entender que talvez a dinâmica e a discussão mais importante dentro da Câmara, no início de qualquer mandato, é o PPA, é a discussão anual das diretrizes, é a discussão do orçamento, porque ela não pode efetivar nada depois se ela não tiver uma previsão agora. Então, esse é um momento central e, quem sabe, um dia a gente consiga retomar uma discussão, como já houve no nosso município, de um orçamento participativo, em que as pessoas sejam educadas realmente para discutir o orçamento, poder opinar no orçamento e poder se ver inseridas nesse orçamento, para que não fique capturado só para direcionamento de interesses privados, como infelizmente a gente vê na construção civil, no uso errado do dinheiro no esporte, na saúde, na educação e em outros setores também. A gente, eu não sei, vocês vereadores, a gente tem uma dificuldade e muitas das vezes explicar, né, as pessoas que estudam essa matéria da parte orçamentária, a gente sabe que é uma área muito complexa, né, Lucas? Então, assim, muitas das vezes, né, eu não sei a impressão que vocês têm, mas muitas das vezes que eu vou conversar com uma pessoa que quase não vivencia isso, às vezes o meu sentimento está enrolando a pessoa. Mas não é isso, a gente quer explicar uma área difícil, conhecimento, até para a gente que está todo dia, a gente apanha, né? Então, realmente, um orçamento que você possa falar para a pessoa, falar, olha, isso aqui é isso que você precisa, né? Então, assim, eu já me senti muitas das vezes numa sensação de achar que eu estou enrolando a pessoa, e não é isso. É explicar de uma maneira técnica que eu sei, que eu aprendo. Mas, enfim, o orçamento público nada mais é que aquilo que a população precisa, né? Não é assim que a gente coloca num sistema de balancete, mas é assim que tem que refletir. Isso é verdade. Vereador Dinei? Não? Vereador Álvaro? Fica à vontade. Só apertar o... Isso, pronto. Senhor presidente, senhores secretários, secretário Chandlino, José Leite, seja bem-vindo, vereadora Mel, senhores vereadores. A minha pergunta é simples. Eu pedi um pedido de informação esse dia, quantos imóveis em Pascoal estavam abandonados, largados? Já vai ser 32. Tudo bem. Temos casos que é caso de família, que morre o pai, fica o filho, ninguém paga lá, deixa abandonado, arrebentando. Oi? Imóvel abandonado. Imóveis. 32 imóveis. O que acontece? Aí tem problema de família, morre, fica lá sem pagar, entrando gente marginal, morando na casa, aquele rolo. Como é que faz para arrecadar esse dinheiro que também está perdido aí? Difícil achar quem é o dono, não tem mais dono, morreu fulano, morreu ciclano, que lá está, Deus dará, o morador de rua já invadiu, estão morando, Botafogo, cria problema com os vizinhos. Como é que faz isso aí para resolver? Bom, vereador, é o seguinte, em algumas situações, o município ele só pode, por exemplo, se a casa, muito embora ela esteja abandonada, ela tem um dono. Então o município não pode ele mesmo tomar as providências. A pessoa, o dono, para demolir também o município não pode, simplesmente entrar e demolir, né? O que vai acontecer? Com o tempo, essa casa, se não tiver nenhum tipo de manifestação, ela vai ser da prefeitura. Por quê? Por conta de dívida, ela vai ser sequestrada e depois leiloada. Só que é um processo longo. Não é um processo a curto prazo, porque até a casa ficar em estado de abandono, né? Muitas das vezes o próprio proprietário já não mora na cidade, enfim, e quando o proprietário não liga, ele não se importa, e a prefeitura avisa, né? Até para o cobrante de IPTU está atrasado, recebe carta, recebe. Muitas das vezes a pessoa está com o nome negativado e nem está sabendo, ou não liga, não esquenta. Então, dessa forma, vereador, essas questões para se resolver, demora. Porque o município, para ele ter acesso àquela casa, ele precisa ter ela como bem de compensação do débito que a pessoa tem com ela. E aí, esse processo é demorado.
Solução tem, mas é demorado. E aí a gente fica nessa situação, né? O proprietário não esquenta, aí os andarilhos vão entrando, aí tem que entrar a promoção social, gera uma série de problemas, né? Mas o município tem que obedecer à legalidade, ele não pode assumir, ele não pode avançar numa coisa que não lhe pertence, até que tenha decisão jurídica para isso. Vereadora, pastora Mel. Boa tarde, eu cheguei a ver as diretrizes completa e na página 23 fala sobre, lá no parágrafo 1º, lá embaixo, no artigo 54, Artigo 54, parece que eu citei artigo nessa apresentação, pastor. das diretrizes completas. Diretrizes? Ah, só está com a lei aí, né? Estou com a lei. Ah, então tá, não. Então só pode falar para mim que aqui eu não tenho a lei. Desculpa. Eu estou só com a minha apresentação, mas pode. Eu tenho a lei. Fica à vontade. A lei orçamentária, ela conterá autorização e disporá sobre limites para abertura de créditos adicionais suplementares por decreto. Como que vai proceder essa questão desses créditos adicionais por decreto? Será um decreto do prefeito? Sim. Nesse caso da LDO, não abrange. Quando vier a lei de orçamento para cá, na mensagem, na proposta da lei, vem um limite que o executivo entenda ser o suficiente para ele. Por exemplo, nós precisamos de 20% para fazer essas, e o executivo analisa. Eu falei, não, a gente acha muito, a gente acha pouco. Então, assim, o percentual é avaliado por esta casa e definido pelos vereadores, né? A gente sempre coloca aquilo que a gente realmente precisa. Tá, então esse decreto é em cima desse limite. Exatamente. A lei orçamentária, quando ela for aprovada, já sai esse limite. A apresentação da lei, a gente apresenta aqui para os vereadores até 30 de setembro e até 31 de dezembro ela é aprovada. Então, durante esse tempo todo, é que os vereadores trabalham em cima das emendas. Essa dotação aqui é muito, passa para essa. Né, Marcos? O Marcos tem aí. Então, pastor, é isso. Mas porque eu acho que seria interessante, então, colocar aqui esse limite, porque fica decreto, fica muito aberto. Não, só tem razão. Né? Aí porque, tem que colocar o limite. Outra coisa, por exemplo, tem um limite percentual que vai no orçamento. Aí, nesse limite, o prefeito pode fazer a suplementação dele por decreto. Todas as vezes que ele precisar, até o limite estabelecido por essa casa. Ele passando esse limite, aí toda a suplementação, por obrigação, tem que vir para a Câmara. Tá? Então, assim, a Câmara, ela, de toda forma, ela fiscaliza essa parte orçamentária, sabe? E quando o município não tem mais autorização para fazer os decretos por ele mesmo, mas muito embora, né, Gadimem, essa autorização é o legislativo que proporciona para o executivo, passou disso, tudo tem que vir lá nessa casa. Só entendeu? Então, por exemplo, outra coisa também, que costuma vir, a Câmara aprovou o orçamento, está lá, tudo certinho, aí vem uma despesa diferente. Há uma circunstância nova que não está no orçamento. Para entrar no orçamento, tem que vir nessa casa para ser aprovado. O prefeito não pode fazer isso sem aprovação do legislativo. Mas é importante, então, colocar sobre esse limite, porque aí só deixa o decreto e fica aberto. Aí não tem essa questão. Outra coisa que eu achei muito interessante, a preocupação com a transparência. Com a parte da fiscalização ficou bem legal. Tem uma coisa aqui que fala, lá na página 35, na 49, que fala estruturar e fomentar as ações de controle interno para prevenção e combate à corrupção. Como que vai fazer essa estrutura? Bom, a gente tem que trabalhar da seguinte forma. Aí, até a gente tem aqui do meu lado, o nosso controlador, que tem uma corregedoria, que trabalha diuturnamente em cima disso. A prefeitura, em épocas passadas, não tinha hoje a máquina de controle que ela tem. Né? Hoje nós temos já faz um tempo que a nossa Secretaria de Controle Interno é uma secretaria. Tem secretário, tem contador, tem advogado. E a Procuradoria. Então, assim, pastora, vereadora... Tranquilo. Hoje, essa questão de transparência... Bom, a transparência hoje é isso aqui que a gente está fazendo. Né? A nossa audiência é uma transparência. Todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando. E a gente está discutindo aqui uma questão da lei orçamentária, diretriz. E a parte das penalidades, nós temos lá na nossa prefeitura hoje uma secretaria de controle interno. Já faz um tempo muito atuante para verificar esse tipo de coisa, procuradoria,
as comissões de sindicância, enfim, pastora, nós tentamos fazer com que o recurso público, nessa parte legal, seja muito bem aplicado, e quando não é aplicado, tem que ser penalizado. E esse trabalho está sendo feito. Tá? Aqui também na página 39, fala sobre a estrutura, a coordenação da atenção básica lá na saúde, criando cargos de apoiador institucional. Isso é um cargo comissionado ou um cargo de concursado? Concursado. Tá. A pessoa, ela pode assumir o cargo, mas, se não me engano, é um cargo restrito, só de servidor. Tá. Eu achei interessante também, aproveitando até o gancho do Mafra, a saúde, a parte de educação, a gente já tem um projeto que já é lei, que são os psicólogos e os assistentes sociais na escola. Não fala de implantação e nem expansão do grupo de psicólogos. Eu acho que é importante, dentro da educação, a gente não vê nada de saúde mental. Eu tenho dificuldade, eu acho que o secretário de educação ele não gosta muito de saúde mental, não. Mas tudo bem. E o CRP também acha. Mas eu acho que deveria colocar isso, porque essa questão de saúde mental é importante na educação. Tem já o projeto, e esse projeto ele não é falado. Sim. Tem uma outra coisa também, a questão do esporte. A questão do esporte fala sobre o incentivo das empresas no esporte. É interessante que é importante o incentivo das empresas nos esportes, mas eu acho que essa extensão das empresas deveria ser também tanto para a saúde quanto para a educação. Sim. Por quê? Porque é os lugares que têm maior investimento e aonde passa quase 100% da população. Né? Não estou dizendo que não precisa ter no esporte, mas tem que ter na educação também, porque, por exemplo, determinadas empresas podem assumir uma escola, né? Pode assumir uma UBS. Então, eu acho que isso aí seria importante. Mais uma coisa também que seria interessante, que eu achei meio complicado, a questão do estádio. Fala a respeito de terceirizar o estádio e construir um outro, ou construir um outro. Se está terceirizando, como é que vai construir outro, gente? Então, eu acho que isso aí tem que olhar, porque se está terceirizando o estádio ou construir o outro, não faz sentido, né? Acho que são essas coisas que eu vi assim, mas eu gostei muito. A questão dos bosques também, eu acho que poderia incluir também o bosque do IP, né, que tem o Itamaraty e tudo, mas eu acho que o bosque do IP seria importante. Mas a questão da transparência, eu achei que tem uma questão bem legal. Só que a gente vê aqui a questão que nós já conversamos sobre isso até no orçamento, sobre o enxugar a máquina administrativa, né? Falado sobre a questão da demissão, do programa de demissão, né? Mas eu acho que não tem mais nada que fala sobre diminuição. Fala, mas muito, muito, muito por cima a questão de diminuir cargos. Fala mais de diminuir, mas aumentar cargos, né? E fala de, talvez, trazer departamentos, né? Unificar departamentos. Mas, assim, eu não vejo uma questão tão clara administrativa que vai dar para enxugar nesses 4 anos esta questão. A gente não fala de diminuição de cargo comissionado, né? A gente não fala aqui sobre, especificamente, fala sobre essa questão da demissão voluntária, tudo isso que é um programa. Porém, eu me preocupo, porque eu não vejo aqui pensando em... Quando fala em terceirização, falando sobre frota, eu não vejo em nenhum momento dentro falando sobre economia. Tirar de um lado, pôr do outro, organizar, não vejo isso. Não vejo essa economia que hoje a gente precisa. Acho que é só isso. Obrigada. Pode, presidente. Bom, pastora, com relação a todas as preocupações da senhora, que de fato tem que ter mesmo, só da gente trazer o orçamento para baixo, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque, assim, o nosso orçamento, como ele estava com a receita que a gente achou que fosse acontecer, não aconteceu, então nós diminuímos. Então, só pelo fato de a gente diminuir a receita, então essa economia vai ter que acontecer. Não vai ter outro jeito. A senhora entendeu? Então, assim, não se sabe aonde, né? É igual que eu falei no começo, há uma hora. O dinheiro está aí, que muda é os bolsos. Então, se o dinheiro vai ser menos. Alguém vai ter que sofrer. E dessa forma,
né, a economia vai ter que acontecer. Que tem, Alexandre, não parece que vai surgir essa economia. Pode trazer o orçamento para baixo que não vai conseguir ter economia. Eu estou falando assim pelo que as 78 páginas eu não vi essa questão de economia. Eu vi mudança de frota, terceirização, tira cargo, mas cria cargo, não enxuga a máquina, faz um orçamento baixo, porém todos os objetivos não estão incluídos como econômicos, né? A gente, quando for apresentar o orçamento aqui, começar a executá-lo, né, aí a gente vai sentir essa questão da diminuição de despesas, porque nós, infelizmente, a nossa receita ela não está crescendo mais como a gente previa, sabe? Então, assim, eu, lá na gestão financeira, eu tenho falado com muitas pessoas da seguinte maneira: quando você está conversando com outras pastas, que não seja saúde, porque a saúde é questão de vida ou morte, né? Então a pessoa chega lá no Santa Casa, estado terrível, você não pode deixar de entender. Não tem que fazer. Agora, outros casos, por exemplo, quando eu converso com outros secretários de secretarias que tem a demanda que ela pode ser equacionada, eu falo muito para a pessoa, eu falo, olha, quando eu converso com vocês, dependendo do assunto, você pode contornar, você pode de uma maneira administrativa corrigir. Quando é dinheiro, ou você tem ou você não tem. Então, né, princípio do equilíbrio financeiro, ou tem ou não tem. Então, se não tiver dinheiro, não tem que se fazer. Enfim. A gente queria muito que o nosso orçamento estivesse crescendo, a receita crescendo também, mas nesse percebimento que 24 para 25 não aconteceu. Nós temos que fazer? Reduzir. Né? Tem muito programa, né? Muito que programa. Eles estão tentando também trazer esses programas de ordem federal para poder também dar uma suprida aqui, né? Ajuda muito. Mas é interessante, por exemplo, fala em economia, mas aqui no teu subsídio. Na questão de transporte, não fala sobre a questão das melhorias das ruas, né? Então, eu acho assim, não tem o subsídio, não tem essa questão. Eu acho complicada essa economia aí, hein? O subsídio... Pelo menos que parece, sim. Pelo detalhamento. O subsídio é uma lei específica, né? Que ela vai ser apresentada aqui. Quando ela for apresentada, caso seja apresentada, o município tiver condição de arcar, ela vai chegar aqui com as medidas de compensação que a lei nos obriga a fazer. Nós temos que apresentar a lei, o valor e de onde é que vamos tirar esse dinheiro. Então, ela vai chegar nessa casa. Não sei se vai chegar ou não, isso é o prefeito Paulo Ney que vai decidir, né? Mas chegando aqui, ela vai estar fundamentada, né? A gente não vai colocar uma despesa aqui enorme sem ter condição de pagá-la, porque é uma despesa de caráter continuado, ela vai ficar por muito tempo, acredito eu, e é um valor alto. Ela já está embutida nesse orçamento, já? Mesmo ela não estando aqui? De maneira genérica, eu acredito que sim, de maneira genérica. E ela vai ter que entrar dentro dessa programação de orçamento para o ano que vem. Então, aí que chega aquela questão, é uma despesa nova? Tá. O recurso vai sair da onde? De um lugar que vai acabar tendo que sofrer. Então, assim, não se inventa recurso, né, pastor? Vai ter que tirar de um outro lugar para pôr, se não colocar aqui. Esse é o remanejamento orçamentário. O orçamento é fechado, a receita é aquela. O orçamento é assim, estima a receita e fixa a despesa. A receita é estimada e a despesa é aquela. Só que se a receita não se contemplar, na lei fiscal, salvo engano, não sei se o artigo 8º ou 9º, o que a lei fala? Se nos 2 bimestres a receita não atender a despesa, você tem que cortar empenho. Isso é obrigação legal. Então, existem mecanismos legais que você tem que tomar as providências. Então, assim, o município não vai apresentar um projeto de subsídio aqui que não possa honrar. E vai ter até um setor próprio de empenho, né? Tem. As secretarias fazem o empenho. O ideal seria um lugar só. Própria, né? De um lugar só. Seria interessante, né? É o projeto. Mas aqui tem aqui. Tem, na LDO, isso eu sei que tem. A Central Única de Empenhamento, isso. Né? Tem sim. Tem sim. Eu fico preocupada, porque, por exemplo, eu acho que então essa casa precisa fazer essa emenda já desse subsídio, até para não ter surpresa para outras áreas aí, e depois vem nas nossas costas, né? Cobrar nas nossas costas. Aí o soro que falta, a injeção que falta, o professor que falta, o transporte, o mato que não pode cortar porque não tem gasolina. Então, aí a gente tem que... Essa loucura. Vereador Sansão, fica à vontade.
Tarde, secretário, boa tarde. Tarde. Eu queria fazer um comentário aqui, que é da minha assessora, né, da Elina, que ela passou aí os últimos 4 anos aí na Secretaria de Planejamento. Então ela fala sobre as leis de regularização onerosa de edificação de construção, que Sim. vem de tempos em tempos aí, né? E ela diz aqui que, aproveitando a discussão da LDO, né, desarquivamento de lei de uso e ocupação do solo, se não seria o caso da Prefeitura fazer uma lei de IPTU progressivo, para inibir os infratores de construção indevida e depois tentar a regularização posterior numa possível anistia. Só contribuir com essa questão, na legislatura passada nós tentamos, né, vereador Flávio, não deixei de mentir, sobre uma possibilidade do legislativo mesmo propor esse IPTU progressivo. As nossas assessorias entendiam que isso daria um vício de iniciativa do Poder Legislativo e nós não poderíamos caminhar, e sim, seria uma prerrogativa aí do Poder Executivo nesse sentido. Aí fizemos indicação e anteprojeto de lei, isso. Inclusive com a ex-vereadora Regina Sioff também, só para contribuir com esse tema. E o Dr. Vinícius Gadibem ajudou na construção, inclusive, desse projeto. Então, o questionamento é esse mesmo, porque não Agora você estando lá, doutor, ajuda nós lá. Não vir do Executivo esse projeto, que daí inibiria, porque ela falou assim, nesses 4 anos que ela passou dentro da Secretaria de Planejamento, eram muitos, né? Muitas edificações que fazem, né? Empreendimentos grandes que fazem, já errado, para a regularização posterior. Olha, essa é uma matéria muito interessante e a gente vai levar como sugestão para o nosso grupo de melhoria de receita um projeto de lei apresentar nessa casa de IPTU progressivo. Evita até, como é que chama aqueles pessoal que fica fazendo só negócio? Sim. Tem um nome, eu esqueci o nome. E aí a pessoa começa a pagar IPTU progressivo daquilo que não está se construindo, né? Isso. É importantíssimo, isso é interessantíssimo. Nós vamos colocar isso em pauta e vamos falar com o prefeito para a gente tentar mandar esse projeto de lei para cá. Nossa, parabéns pelo o acatamento dessa sugestão. Isso é interessantíssimo. Obrigado, secretário. Só isso? Só isso. Temos pergunta no WhatsApp, Lourdes? Não, nenhuma. Zé Leite, quer falar alguma coisa? Algum vereador quer... Vereador Dinei Leno, fica à vontade. Boa tarde, secretários, presidente, né? Todos aqui. Ô, secretário, o senhor está acostumado a mexer com número, né? Pouquinho. E aí a gente sabe que o pessoal que trabalha com número, às vezes tem que arredondar uma coisa para cima, para baixo, para dar uma calculada. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se o senhor tiver que arredondar hoje, nesse sentido que eu estou colocando, quem paga o salário dos professores em Poços de Caldas? O governo federal, municipal ou estadual? Vereador, é uma pergunta interessante, rapaz. O senhor nunca me fez uma pergunta, né? Já me faz uma difícil dessa? Brincadeira, hein? O Thiago já esgotou as perguntas difíceis. É o seguinte, eu acho que o governo federal dá uma contribuição muito grande com relação ao Fundeb, tá? Essa contribuição ela é responsável por qual porcentagem da folha de pagamento do magistério? Olha, você veja bem, com relação ao Fundeb, a gente gasta 90%, eu não sei te precisar, eu acho que uns 60%, 70%, porque o Fundeb é uma receita importantíssima para a cidade. E assim, do que vem a gente gasta 90 e tantos por cento só com os profissionais, e além daquilo que pode fazer de outras coisas. Então, assim, o município, essa na minha opinião, o município tem uma contribuição muito grande, o Estado, nem tanto. Eu acho que assim, a nível de grandeza vem o governo federal com o Fundeb, o município com as suas receitas e o Estado com alguns repasses. O Fundeb hoje, então, ele paga de 60% a 70% da folha de pagamento do magistério? Eu acredito que sim. Mas isso não está errado, secretário, porque o Fundeb não foi feito para pagar a folha de pagamento, ele foi feito para complementar. Mas o Fundeb é assim, nós utilizamos para tudo, para pagar a folha de pagamento. Tem funcionário, não é nem o complemento. O complemento é assim, quando a cidade não tem condições de bancar a redução da receita que o Fundeb repassa. Poços de Caldas, hoje, ela tem como é que fala? Escolas, né? Ela tem uma quantidade de escolas muito boa. Então, o Fundeb que vem para nós é menos do que retém da gente.
essa complementação, pelo que eu entendo, é quando o desconto do governo é maior do que o repasse do município. Aí ele complementa. Nós não temos essa situação. Nós temos um repasse bem maior do que aquilo que é retido. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, o Fundeb, tanto é que você vê os índices aí, o total que vem é 90 e tantos para a folha. E eu não vejo nenhum problema eu pagar o salário do funcionário, do professor com o Fundeb, se ele está localizado no Fundeb. Não entendi, secretário. É porque, na verdade, tem um problema sim. Né? O Fundeb não foi criado para pagar salário de professor. Ele foi criado para valorizar o salário baixo dos professores. Entendi. Então, né, os entes têm suas responsabilidades e o Fundeb vem complementar. Então, ele foi criado, né, quando ele foi criado, foi a ideia, né? É a seguinte, falou, olha, os professores recebem pouco. Então, nós vamos criar um fundo aqui. Esse fundo ele tem que ser usado, não lembro a porcentagem, 70%. É 70%. 60-40%. 70-30. 70% ele tem que ser utilizado para valorização profissional e não para pagar o arroz e feijão. É como se a prefeitura tem que pagar o arroz, feijão, o bife e a salada. O governo federal manda um dinheiro e fala, esse dinheiro é para uma sobremesa. E a prefeitura pega o dinheiro da sobremesa porque ela não está pagando o arroz e feijão. Então, os números são esses. Então, a prefeitura, arredondando, a prefeitura não paga o magistério como deveria pagar. Quem está pagando é o governo federal, então. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O governo federal é muito importante nessa jogada de repasse. Mas, assim, já faz muito tempo que não é dessa forma. O Fundeb paga todo o salário do servidor. E eu te falo mais. Se amanhã... Eu, particularmente, não acho isso errado da forma de contabilizar e o tribunal nunca nos questionou. Porque se hoje, por exemplo, suponhamos que acontece uma catástrofe e não tem Fundeb, não tem pagamento de servidor, de professor. Por quê? Se você pega uma receita de quase... Fundeb é uma ótima receita. E desse valor, você utiliza 90% dos 70% para pagar salário, onde é que você vai tirar os outros? Não tem sentido, não tem jeito. Então, assim, o Fundeb, na minha modesta opinião, tá, vereador? Eu acho que nós estamos gastando certinho. Tá? Não. Né? Eu até entendo a tua analogia. Não questiono a lisura. O entendimento. O que o senhor, como secretário, está fazendo é um pai de família que fala o seguinte: falou, olha, quem tem a obrigação de comprar arroz e feijão não comprou. Eu ganhei um dinheiro para comprar um sorvete para as crianças e eu vou ter que comprar o arroz e feijão porque quem tem que comprar o arroz e feijão não está comprando. No caso, o município. Eu queria fazer essa ponderação porque é importante, né? Sim. Como se diz, a César o que é de César. Quem paga o magistério Imposto de Caldas hoje é o governo federal porque o município, há tempos, deixou de arcar com essa responsabilidade. E é o que o senhor falou. Se o governo federal hoje, na figura desse senhorzinho Lula aqui, um dia cortasse o Fundeb, os professores não receberiam, porque o município de Poços de Caldas não paga o mínimo que ele deveria pagar. É uma consideração política, por sinal, mas eu acho que é importante ser feito. Presidente, o vereador Tiago também gostaria de fazer um comentário? Eu acho que não tem a parte. Até, vereador, eu não sei se se recorda, eu acho que você tem bastante tempo nessa parte de professor também, né? Você se lembra quando era o Fundef? Que aí era só fundamental, né, Tiago? Então, assim, aí... É muito interessante essas coisas. A gente vai vivenciando essas coisas conforme você vai trabalhando em cima daquilo. Eu me recordo, Dr. Sebastião Navarro, o Fundef vinha um bom dinheiro. Sempre foi mais governo federal mesmo, né? Vinha um bom recurso. Só que o município não estava acostumado. Ele não tinha um orçamento próprio para gastar naquilo. Sobrava um dinheirão. E não tinha aquela questão de... tinha muito conflito. Eu até me recordo, uma história interessante, que quando veio um pessoal do Tribunal de Contas aqui, e veio uma equipe, na época, eu estou com 30 anos de casa, então na época os caras vinham aqui e via lá, papel, caixa, separavam uma sala para os caras. Bom, sentaram na sala e aí veio uma equipe, sabe, Tiago, de técnicos do tribunal. Um dos problemas que eles detectaram é a sobra de recursos do Fundef. Hoje seria aí um bom recurso. Bom, aí o que eu fiz? Era duas equipes, uma de manhã e uma tarde. Eu fui numa de manhã perguntar, curiosidade. Falei, olha, se o município tiver uma sobra, isso aí é coisa de 25 anos atrás, tiver uma sobra, o que nós temos que fazer? Vocês têm que devolver. Beleza. Aí eu fui à tarde, em outro. Não, vocês podem gastar no ano seguinte. Quer dizer, até o próprio tribunal tinha. Aí, conforme vai fazendo, você vai ser profissional. Aí virou Fundeb. Que aí
né, abriu totalmente ampla utilização, e aí as coisas ficaram diferentes, porque o orçamento tinha muita coisa para fazer e o Fundeb, com um bom dinheiro, se aplicou tudo. Então, assim, isso é questão assim, das sobras, virou um outro programa, abrangeu mais as coisas, e aí o dinheiro pode muito mais ser aplicado. Mas era só esse comentário, vereador. Tiago, queria fazer uma... A minha é que surgiu nessa fala do vereador Dinei, surgiu uma dúvida. Hoje, o Fundeb ele é computado, por ele não ser parte da receita corrente líquida, por ser uma receita corrente vinculada. Ele é computado no cálculo de pagamento de pessoal para a Conferência de Lei de Responsabilidade Fiscal? Bom, está tendo uma confusão aí. O que não é computado a receita corrente líquida é o valor que deduz do Fundeb. Tá. A receita que vem é computada e faz parte. Tá. Faz parte. Faz parte do gasto com o pessoal, até porque você está pagando pessoal. E a receita dele que vem faz parte da receita corrente líquida, porque é uma receita que você paga com o pessoal. Tá? O que não é computado é só aquela dedução. Quando você pega o balancete, assim, ó, repasse Fundeb, 5 milhões. Aí vem lá, dedução de ICMS. Por que é deduzido isso? Esse valor é retido no extrato e vai para a saúde e vai para a educação. Tá? Flavinho? Eu só queria discordar, e ouso discordar da sua área de educação, Ednei, mas o Fundeb, ele não tem só o objetivo de valorização, ele também tem o objetivo de valorização, mas um dos objetivos dele é a manutenção da educação básica. Então, ele pode ser pago, sim, o salário do servidor, e caso, aí é o 70 e 30, se utiliza até 70%, os 30% devem ser divididos como valorização. E também discordar sobre, não sei de que forma que você colocou sobre o governo federal, mas infelizmente é o governo federal que tem a maior arrecadação de tributos, né, dos entes federados. E a distribuição disso, em retorno aos munícipes, às cidades, ela é mais do que obrigatória. Então, eu ouso discordar nesse sentido, porque tem que distribuir muito mais ainda, né? 70% fica lá. Muito obrigado, vereador Flavinho. Deixa eu fazer tá na ordem? Não, pode falar, pode ir. Não, volta ao senhor. Não, tem até as 9? Então, tá bom, vamos falar bem tranquilo. Pois é, legal, Flávio, a gente conversar sobre isso. Mas, assim, o Fundeb, ele realmente fala da manutenção, né? Por isso que 30%, né, você pode utilizar para manutenção mesmo. Aí vem uma questão semântica, aí a gente pode entrar nessa discussão. Mas a valorização em todos os documentos, né, que sustentam o Fundeb, a criação do Fundeb, eles são explícitos, ele é uma complementação para a valorização. É como se o recurso viesse, por exemplo, para acrescentar na carreira do profissional, a qualificação que ele vai tendo, para você complementar para chegar no piso, que é uma lei federal também. Então, ele é para valorizar, ele não é para pagar, é para dar algo a mais. E o que a prefeitura está usando é fazer o arroz e feijão. Vamos usar o tempo? Vamos. Vamos usar o tempo. É lógico, em primeiro lugar, a discussão entre que a necessidade de valorização do profissional da educação, ela é mais do que devida, né? Nós temos que lembrar que professor, para mim, é a base de tudo, porque todo mundo teve um professor, todo mundo precisa de um professor, e é uma profissão que tem que ser valorizada. Então, a discussão não se passa pela necessidade, não é nem necessidade, né? Pela evidência de ter que valorizar o professor. Mas o Fundeb ele foi criado no sentido de minimizar as diferenças regionais do Brasil, né, as diferenças das cidades que não tinham recurso, e tentar, tanto é que é previsto na lei do Fundeb que a União pode, inclusive, além do percentual estabelecido, complementar com recursos aonde cidades ainda ficam em diferenças, em desigualdade com outros municípios. Então, ele é um teto base que é calculado por aluno, como você bem sabe, justamente para você ter uma igualdade de tratamento com todos os municípios, e aí sim você também trabalhar a valorização. Acho que é um choque de gestão numa prefeitura, o gasto correto, né, os investimentos, e você diminuir esse impacto e poder utilizar o recurso como valorização, é muito bem-vindo.
E talvez seja esse o ponto. Eu acho que a gente não precisa discutir isso. É efetividade, sim, da gestão municipal, no sentido de ter a possibilidade de utilizar o Fundeb como valorização. Só que, legalmente, ele pode ser utilizado. Foi só esse o ponto que eu quis dizer. Por gentileza, a leitura das justificativas. Justificativa de ausência da audiência pública de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, de 7 de maio de 2025. Alif Jimenez Sicom, vereador que este subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e do colendo plenário para requerer nos termos regimentais que seja registrada justificativa de ausência na audiência pública Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, no dia 7 de maio de 2025. O vereador signatário justifica sua ausência em razão de compromissos assumidos anteriormente. Termos em que pede deferimento. Deferido. E o segundo é Kleber Gonçalves da Silva, vereador que subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência do colendo plenário para requerer nos termos regimentais que seja registrado a justificativa de ausência na audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, realizada na data de hoje, devido a compromissos assumidos e sem possibilidade de cancelamento. Termos em que pede deferimento. Deferido também. Mais algum vereador quer fazer alguma colocação? Então, dessa forma, Zé Leite, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Secretário, então, por gentileza, suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado. Nós agradecemos a sua atenção. Tem outra hoje, não, né? Minha. Depois a gente pode fazer umas 9. Vamos, a gente faz. Beleza. Combinado. Você pedir música no Fantástico depois. Queria agradecer, né, mais uma vez a paciência dos senhores nessa audiência de números extremamente cansativos. Obrigado, Flavinho. Obrigado, Dinei, pessoal que fez pergunta, Marcos, todos os vereadores. E queria agradecer a receptividade sempre boa que eu tive nessa casa. E aí, Dinei, deixa eu falar uma coisa para você. Engraçado, sabe o que é? Aí eu fico muito confortável, sabe? Eu vejo aqui, Lula que mandou dinheiro. Não, você quer ver? Não, mas né, você pode ficar tranquilo. É Lula que mandou dinheiro, né? Bolsonaro. Meu irmão, vem dinheiro. Para mim, eu não me importo quem que mande dinheiro para nós. Eu quero saber do recurso. Né? Então, assim, se o Lula mandou dinheiro, parabéns. Se o Bolsonaro mandou, parabéns. Sabe, essa briga eu não entro. Eu quero é o recurso. Se ele está mandando muito recurso para o Fundeb, parabéns para ele. Obrigado, gente. Valeu. Tá certo. Gente, obrigado mais uma vez, viu? Bom descanso para vocês. A gente está à disposição sempre lá na gestão financeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Declaro encerrada essa audiência.